Solta a vinheta aí. O Lucas Felipe tá na tela aí. Certo. Para vocês que não assistiram, peço que vocês vão lá no canal do YouTube, se inscreva se não for inscrito, compartilha, comenta, xinga a gente e deixe seu comentário lá. E também tem esse daqui, que é decisões e consequências e mentalidade, chaves para um relacionamento saudável. Então, se você também não assistiu, também tá no YouTube. E quer falar sobre o livro, Bia? Fala do livro aí. O livro tá aqui, acha na Amazon. Só colocar no Google aí que você vai ver em todas as plataformas. Decisão, ou é o único caminho recalculando rota. Então tá lá, Kevin Douglas. Só compra o livro aí que tá bom demais, hein? Que tá lá. Tem também a Bernardes Borracharia, comércio de pneus, suspensão, serviço de alinhamento, balanceamento, suspensão em geral. Aproveita e quem falar que veio pelo vídeo ganha 10%. Onde é que fica a borracharia, meu filho? Fala aí, Avenida Nordestina 5607, o telefone é 11 937568981. Manda Só mensagem lá e manda mensagem a marca aqui para você fazer um alinhamento, balanceamento aí no seu carro, rodízio, e é isso. E temos também a Desenvolva-se Conte Company. Se você quer se desenvolver, se você quer participar, não sabe como é que funciona, só entrar em contato aí. O site é gerandoconexões.com. Entra lá, tem uma agenda lá, você pode entrar e fazer seu cadastro e você ganha uma sessão gratuita. Chega lá e a gente faz uma sessão gratuita legal para vocês aí também. E se quiser dar continuidade depois, aí vai de cada um. Exatamente. Bora. Isso aí, vamos lá. Olá, João. Olá, Magali, meu amor, saudade de você. João, um beijo carinhoso, por você estar sempre me acompanhando. Um beijo muito carinhoso para vocês. Esperando as pessoas entrarem. Dizer que é um prazer estar aqui. Kevin, que é o meu convidado da noite, já está aqui com a gente. E é um prazer imenso recebê-lo aqui. Quero falar com vocês que a gente ficou esse tempinho sem fazer o Sem Filtro. Aí veio feriado, né? Feriado, gente, a gente não faz. Porque a gente costuma pensar assim, a gente não... Quem pedir que a pessoa tenha as diretrizes dela, tenha os passeios dela, né? Então, assim, a gente pensa em não fazer justamente para não atrapalhar. Porque a ideia é vocês estarem aqui com a gente, aproveitarem um pouquinho desse fim de noite, porque é de 8 da noite até as 9 horas. Então é um tempinho que a gente tira para a gente poder estar junto. Eu quero dizer para vocês que esse projeto, ele nasceu de uma vontade muito grande minha na pandemia de poder falar com as pessoas, de poder interagir, de falar sobre tudo, de levar não só entretenimento, mas todos os assuntos. Então, ele surgiu na pandemia com a direção da Tininha Araújo, tem a produção da LG Produções hoje, e a gente está aí entrevistando e levando muito conteúdo para vocês de bagagem, sabe? Conteúdo mesmo, a gente sabendo realmente o que a gente está falando. Quero agradecer a presença aqui da minha parceira, meu braço direito é a Érica, é uma querida que trabalha comigo, é minha assistente lá no estúdio, está sempre de braços abertos para me apoiar. Quero dar um beijo carinhoso também para a Aline. A Aline é uma projetista que está fazendo os meus móveis na minha casa, uma pessoa, um ser humano incrível. Beijo carinhoso, Aline, já estou com saudade, semana que vem a gente está juntas. Então, esse projeto nasceu dessa vontade imensa de estar aqui, de poder conversar com vocês, de poder dividir histórias. E hoje a gente vai estar trazendo para vocês um convidado especial, que é o Kevin. O Kevin, ele é um coach maravilhoso, ele trabalha muito, eu adoro essa coisa da energia, essa coisa de você pensar no positivo. Eu falo sempre isso, que o universo, ele tá aí pra gente, né? A gente demanda aquilo que a gente quer. A ambição por um lado positivo, não passando por cima de ninguém, ela é ok, ela é válida, a gente precisa querer vencer, a gente precisa querer melhorar na vida. E conversar com o Kevin, por exemplo, que trabalha com isso, que estudou para isso, para ajudar as pessoas, vai ser incrível. E também, não vamos receber só o Kevin, a gente vai receber o Felipe também, que é um psicólogo, ele está fazendo psicologia, e é maravilhoso a gente poder conversar, né, entender um pouquinho a cabeça das pessoas, entender um pouquinho o pensamento das pessoas e ajudá-las. Porque às vezes as pessoas querem assim, sucesso imediato, né? Querem tudo aqui e agora. E a vida não é isso, a gente consegue, né, galgando todos os dias, sabe, ali, aprimorando cada vez mais, e essa é a ideia. Então, eu sou Luciana Gonçalves,
Esse é o Sem Filtro com a Lu, com a direção da Tininha Araújo. É um prazer estar com vocês aqui nessa noite. Beijo e vamos chamar o nosso convidado da noite. Primeiro é um prazer estar com vocês. Essa live, essa entrevista era para acontecer há muito tempo, gente. E devido às agendas aí a gente não conseguiu e agora a gente está conseguindo. Gostaria que vocês se apresentassem, falarem para as pessoas quem são vocês e a gente começa a nossa entrevista. Bom, começamos. Muito prazer a todo mundo, muito prazer imenso estar aqui conversando com vocês, o pessoal da live, você também. Meu nome é Luiz Felipe, eu tenho 31 anos, estou cursando aí psicologia, né? E a gente vem tentando fazer esse trabalho em forma de live, em forma de vídeos, para... eu sempre falo que o nosso conhecimento, por mais que não seja muito, por mais que seja pouco, é muito para quem não sabe nada. Então, essa troca de experiência, eu acho ela muito legal, ela muito viável. A gente fala sobre relacionamento, a gente fala sobre o dia a dia, a gente fala sobre trabalho. Então, na maioria das vezes a gente está fazendo essa live aí, mesmo para bater um papo. Você também tinha falado aí no início que nasceu na pandemia. Eu acho que a pandemia foi um start assim para a gente também, porque as pessoas, todo mundo em casa, não tinha mais aquela interação, e foi uma forma também da gente se conectar com as pessoas e trocar experiências e tudo. Mas só agradecer mesmo por estar aqui e bater esse papo com vocês, vai ser muito legal. Bacana. Então, eu sou Felipe e agora o Kevin, né? Vamos lá. Meu nome é Kevin Douglas Oliveira, posso das palavras do Felipe as minhas também. Nascemos na pandemia com um projeto mesmo de trazer as pessoas, para interagir conosco, tirar as pessoas, às vezes, de uma obscuridade, assim, que as pessoas não estavam acostumadas, né? Da confusão. E aí, cresceu muito na época da pandemia também, o nosso podcast, o nosso canal. E aí a gente gostou e falou assim, cara, dá pra gente levar o que a gente sabe para as pessoas através das lives. E faço coaching já tem mais ou menos uns 6 anos já. Sou formado em coaching há 6 anos. Amo a área, amo trabalhar com pessoas. Para mim, é magnífico até estar aqui com você falando sobre isso. E agradecer pela oportunidade também de estar podendo falar sobre o nosso trabalho, sobre o que a gente faz. E também conhecer um pouquinho do seu trabalho. Com certeza. Bem, então eu vou falar sobre mim e vocês falam sobre vocês. Bem, sou Luciana Gonçalves, eu sou atriz formada desde 2002, já fiz novela, fiz teatro. Minha vida sempre foi propaganda e foi sempre voltada a isso, mas quando veio a pandemia deu tudo muito uma parada, né? Comecei a estudar jornalismo, me formei esse ano, mas eu não deixei de trabalhar, tanto é que eu já trabalho com a Tininha desde Você Decide, a gente está junto nesse projeto aqui. E agora, fazendo propaganda, que a internet também, ela é muito bacana, quando você sabe aproveitar. Porque antes eu ia para o espetáculo, ia de segunda a segunda, você tinha uma roupa que te vestia, a loja te vestia para você sair numa revista Quem, sair numa Contigo. Hoje eu trabalho fazendo propaganda para essas marcas, né? A rede social hoje, que antes você ia numa loja, você perguntava o seu site, que ele não deixou de existir, tá? Não é isso que eu tô falando aqui. Mas hoje você vai fazer um cadastro numa loja, ela fala, você tem Instagram? E isso, as coisas vão surgindo, as coisas vão inovando, as coisas vão aumentando. Então, o meu projeto aqui de estar aqui, quero agradecer o Bruno Relíquia, que está aqui entrando agora com a gente, faz um trabalho incrível também, foi um entrevistado nosso. Então, assim, o meu hoje estar aqui com vocês, que é toda quinta-feira nesse Sem Filtro com a Lu, é justamente para trazer isso, para trazer essas informações, pessoas como você que faz esse trabalho incrível de poder ajudar as pessoas, esse projeto seu, como esse meu, o Sem Filtro com a Lu, ele me trouxe muitas maravilhas, conheci pessoas muito incríveis, então não tinha como parar, e eu fui uma das felizadas, porque o Instagram ele foi derrubando live de muita gente, e a minha foi ficando, e ela ficou, e graças a Deus nunca tive problema com isso. Então, assim, hoje, Felipe e Kevin, trazendo vocês aqui para conversar com as pessoas, para mim é um prazer. Então, significa que esse trabalho está dando certo. Então, vamos ouvir vocês agora. Manda aí, bicho. Na maioria das vezes, quando a gente está fazendo live, está conversando com a galera, a gente fala muito sobre passar conhecimento do que a gente já viveu, todo mundo tem uma experiência de vida, cada um vem de um lugar diferente,
Só que o que eu acho mais gratificante, eu acho melhor, assim, desse projeto, tanto o seu quanto o que a gente faz aqui, é exatamente isso. As pessoas, né? O quanto a gente tem a aprender com as pessoas que às vezes a gente nunca nem viu. A pessoa te acompanha e fala um pouco da história dela, um pouco do relacionamento, do que ela já passou. Eu acho que essa é uma troca que para mim não tem preço. Então, assim, por mais que às vezes a pessoa tenha essa vontade de começar, não sabe por onde, eu digo que a única coisa que vale a pena é essa troca. Essa troca de experiência, essa troca de vivência. A pessoa, às vezes, é muito parecida com você e conseguiu chegar aonde você quer chegar, e aí você tem essa referência, né? Você tem pessoas que, às vezes, você nunca nem viu, e ela tem a referência exata de onde você quer chegar, como que ela fez. Então, a gente sempre faz esse network com as pessoas que a gente conhece. Tem muita galera da mídia também, pessoal de Mogi das Cruzes, de Juliana, a gente consegue fazer com que ela promova o projeto social que ela está fazendo, porque a gente conhece uma galera que também divulga esse tipo de projeto. Então, o que eu acho mais gratificante são conhecer pessoas. Conhecer pessoas, a gente traz pessoas que assistem a gente para participar aqui conosco. Então, eu acho que essa é a melhor parte de fazer esses projetos. E acredito que você também vai compactuar com esse pensamento. Com certeza, com certeza. O bacana, tipo assim, a gente passou por tanta coisa desde a pandemia para cá, e é história acima de história, e choca às vezes. Choca e tipo, a gente acaba tendo aquela pessoa que está do outro lado, não como mais um ouvinte que está ali assistindo, né? Não como mais um cliente, às vezes, que vem no meu processo de coaching, né? A cliente acaba tendo amizade. E é papo de, tipo, ficar conversando mesmo com as pessoas, tipo, acolher essas pessoas. Tem certos momentos que, em live da gente, que as pessoas choram. Já teve diversas vezes as pessoas falam que estão chorando por algum motivo que está passando em casa. E a gente tenta levar de uma linguagem, a gente é do extremo aqui de Guianás, aqui de São Paulo, né? Extremo leste. A linguagem é diferente. Então, não adianta a gente chegar com uma linguagem rebuscada, não é porque a gente atua numa área que a gente vai levar uma linguagem diferente, a gente não vai conseguir atrair essas pessoas para a gente. A gente vai afastar. Na verdade, nem interesse vai ter de consumir aquilo. Então, a gente tem que fazer algo levando com entretenimento, com risada. Às vezes sai um palavrão aqui, outro ali, porque é normal. Mas o intuito é sempre levar a ideia, levar a mensagem numa linguagem na qual as pessoas entendem aquela linguagem e possam, tipo, absorver o que a gente está passando da melhor maneira. Perfeito, entendo. E mostrando para as pessoas que elas podem ser que elas são de verdade, né? Acho que a ideia maior é essa. E exatamente isso. Porque, assim, eu costumo dizer que tem lugares, óbvio, que, né, que eu falo isso até para as minhas funcionárias lá no estúdio. Eu tenho um estúdio de beleza há muitos anos, sou dessa área também, eu já tenho mais de 10 anos, que vai fazer 18, tenho muitos anos. E eu sempre converso com elas. Vai ter lugares que vocês vão ter que se portar de forma diferente. Da mesma forma que vai ter lugares que a gente pode ser quem a gente é. Então, se você quer alcançar o público que é o seu trabalho, é a sua forma de falar que vai fazer com que a pessoa te entenda. E isso é maravilhoso. E a internet, ela veio justamente para isso. Por que muita gente, me lembro perfeitamente, quando o Whindersson Nunes fez sucesso. Era um menino que estava com uma parede de tijolos atrás, não tinha nada, só tinha um celular na mão, que muito mal não era um iPhone jamais. E ele fez sucesso por quê? Porque ele mostrou que ele era a vida dele, era o dia a dia dele. E as pessoas querem verdade. Hoje em dia eu trabalho muito fazendo propaganda, chama-se UGC Creator. O que é? Veio de fora, veio dos Estados Unidos para cá, essa ideia no Brasil está há pouco tempo, que é você mostrar aquilo que realmente você usa, que você faz, e não é um influenciador ou então um artista, uma pessoa, uma Xuxa da vida, que não usa Monange e vende Monange. Entende? Por que o seu trabalho é muito interessante? Eu senti muita vontade de ter você aqui. Porque você tem um papo aberto com a pessoa e faça com que ela entenda ela mesma. Porque, na verdade, as pessoas precisam se entender. As pessoas precisam de uma autoajuda e ela precisa de alguém para falar para ela que ela pode, que ela consegue, que ela é capaz. Eu trabalhei durante bastante tempo. O meu coach é mais voltado para o lado artístico, o lado de interpretação. A última vez eu fiz viagem para Ribeirão Preto, eu trabalho muito esse lado de pegar
o artista, o ator, e trabalhar ele da forma, porque dá medo. Quando existe um teste, eu tenho uma atriz que eu trabalho, que fez várias novelas, fez Salve Jorge, várias novelas, é uma atriz consagrada, não é interessante eu falar o nome dela para não expor, apesar de ser uma grande amiga que eu amo. Dirigi durante muito tempo o trabalho com ela, mostrando para ela como ela é capaz. Porque se chegasse um teste, falasse para ela assim, você precisa fazer um teste para esse personagem. Falou a palavra teste, acabou com ela. Ou então falasse para ela assim, olha, não, gostaria que você apresentasse esse personagem para mim, para você ir pro seu trabalho. Se desse o personagem para ela já fosse certo, o que ela ia fazer? Mas a palavra mexe com o subconsciente dela, já está guardado lá atrás, mexe com o próprio pensamento dela, já detona. Então ela não consegue fazer um bom trabalho num teste, como tem várias atrizes aí, que se eu citar nomes aqui, tem leituras ruins, tem trabalhos de teste ruins e entregam uma maravilha. Então o nosso cérebro é muito, muito interessante, como é que a gente trabalha de uma forma tão grandiosa. E tem pessoas como vocês, o Felipe fazendo psicologia, você trabalhando no coach pessoal, a gente precisa de mais pessoas, né? As pessoas precisam. E principalmente a pandemia, ela deixou muita gente solitária, muita gente com problemas de depressão, problemas psicológicos, né? As pessoas precisam ter alguém que tenha um diálogo com ela. Então, Felipe, fala um pouquinho para mim como é que é seu trabalho de coach pessoal. Até a Patrícia, que é a Patrícia de BH, ela está perguntando para quem é indicado o coach. Fala pra gente um pouquinho. Então, principalmente na internet, tem muito esse embate de psicólogo versus coach, né? O coach, hoje em dia, ele tomou uma proporção que eu acredito que não seja a verdadeira, a principal, a persona do que realmente é um coach. O coach vem dos Estados Unidos e é muito disso. É muito de você ter alguém ali para te auxiliar nos momentos que você precisa. Que nem uma pessoa está nervosíssima, não consegue ouvir a palavra teste, ela já dá uma trava nela. Então, assim, eu acredito que a psicologia, ela estando junto com o coach, eu acredito que seja, assim, maravilhoso. Porque a psicologia, ela vem para você se entender. Você entender o seu inconsciente, o seu consciente, o que você é, quais são os seus traumas, quais são as suas dores, e você, de fato, se aceitar quem você é. Eu acredito que grande parte da psicologia é isso. Todo mundo que passa por terapia, eu nunca vi ninguém contraindicando a terapia, todo mundo que faz, e é uma barreira que foi quebrada também, que só passa em psicólogo quem é doido, quem tem problema de cabeça, e isso aí acho que está sendo derrubado com o tempo, o pessoal já está aceitando melhor. Então, acho que parte da psicologia é você entender para onde você veio, para onde você vai, curar algumas dores que às vezes você nem sabe que existe, por que essa palavra teste faz tão mal para essa pessoa, para essa atriz, para esse ator. E eu acho que o coach ele já está mais alinhado ali para o dia a dia. Para o dia a dia. Óbvio, uma vez por semana você passa com a terapia, você vai se resolvendo melhor, você vai quebrando alguns laços, só que tem coisa que o coach vai estar com você no dia a dia, como se fosse um apoio. E aí ele pode falar melhor do que eu, como ele já está nessa área, eu estou em outra. A psicologia, eu acho que ela serve mais para você se libertar de algumas coisas que talvez você nem saiba que existem. Que vai, a partir de um tempo, de um tratamento, às vezes até de um diagnóstico que você não saiba que você tem, ele vai te ajudar. E eu acho que se você alinhar isso com o coach, fica bem legal. E aí pode falar para quem é indicado, para quem precisa, e enfim. Mas eu acho que alinhando os dois ali, eu acho que dá uma boa dupla, só consegue se desenvolver legal. O coaching, respondendo a pergunta, o coaching é para todos, tá? Ele só é contraindicado para pessoas que estão com sérios problemas psicológicos graves, né? Por quê? O coaching te coloca sob pressão, para que você consiga alcançar seus resultados. Então, eu não posso colocar uma pessoa sob pressão, uma pessoa que não está bem psicologicamente. Então, justamente por esse motivo que, quando o Felipe falou que ia fazer psicologia, eu falei, linkou, né? Ele estava falando que antigamente tem muito embate de coaching e de psicólogo, não precisa ter. Se trabalhar junto, as pessoas prosperam muito mais rápido. Né? Eu não preciso jogar um contra o outro, não preciso ser inimigo. Eu preciso trabalhar junto. Porque o resultado da outra pessoa que está do outro lado ali vai ser muito melhor, muito mais impactante.
E o coaching, que nem o Felipe falou, o coaching ele é seu apoio, é o seu planejamento, como que você vai conseguir chegar, quais são as rotas que você vai ter, que a gente vai montar junto, quais são as rotas que vai ser montado para que você consiga alcançar seu objetivo. O coaching, ele é um treinador de pessoas. Vai treinar em que parte? Ele treina na parte que você tem mais dificuldade, desenvolver habilidade, dificuldade de tomar decisões. As decisões que você toma, às vezes sempre dá errado, o coaching te ajuda a ter mais clareza de como você vai tomar as decisões para não impactar tão negativamente nas pessoas ao seu redor e na sua vida. Entendeu? O coaching é indicado para todos, né? Só que pessoas com problema grave assim, psicológico, eu não indico. Até porque essa pessoa precisa de um tratamento, né? Após um tratamento, ela vai ter um acompanhamento com o coach que é diário. Exatamente o que o Felipe falou, vocês completam um ao outro. Isso é muito interessante. Da mesma forma que as pessoas confundem muito, né, o psicólogo com o psiquiatra, né? As pessoas, às vezes, têm essa confusão que eu acho que a gente precisa conversar também. E aí, ela fala, mas já eu não preciso de psiquiatra. Não, às vezes a pessoa precisa, não é pra maluca, ela precisa tomar um remédio para uma ansiedade, ela precisa, às vezes, se tratar, se cuidar nesse sentido, e é o caso do psiquiatra, não é porque é pra louca, esse estigma tem que cair, na verdade, acho que ele não caiu totalmente, mas já deu uma boa eliminada, né? As pessoas já estão abrindo a mente, porque hoje em dia, eu não vou chutar aqui a porcentagem para não ser desumana comigo mesma e não errar, mas existe uma porcentagem bem alta pós-pandemia de pessoas depressivas, de pessoas com problemas psicológicos. Então, assim, a gente vê como é que o contato físico, o diálogo com o outro é muito importante. Então, é isso que o Felipe e que o Kevin está falando aqui, pessoal, ele é muito bacana. Então, a gente aconselha muito a vocês a procurar uma pessoa que você possa conversar, mas que seja um profissional. Eu digo muito isso, porque às vezes um conselho errado, mal dado ou colocado no momento errado é horrível, né? Então, você procurar um profissional como Kevin, como Felipe, é interessante, é bacana, né? Estão me ouvindo bem? Sim. Deu para ouvir. Vamos ver se ela vai se manter aqui, mas deu uma picadinha, mas tá bom, acho que dá para ouvir, dá para continuar. Foi, agora foi. Eu vi que deu uma rateada. Mas, e me fala um pouco mais desse trabalho, Kevin. Como é que funciona no dia a dia da pessoa? Como é que é esse desenrolar, né? Porque eu li um pouco sobre você, exatamente o que eu penso também. As pessoas às vezes querem aqui agora, né? Elas querem a mudança que é natural. A gente adoraria que fosse assim, mas não é, né? As coisas não acontecem muito. Às vezes você começa um trabalho, já quer que ele dê sucesso. Eu digo como empreendedora. Eu tenho estúdio de beleza há muitos anos. Veio antes da pandemia, fechei 2 lojas. Hoje eu estou com um espaço no Leblon e as coisas vão caminhando. A economia não está maravilhosa, as coisas vão caminhando. E eu tenho anos que eu tenho o meu espaço. Então, não está nada fácil para ninguém. Não dá para a gente fazer milagre. E não tem fórmula, né? A gente realmente não tem uma fórmula milagrosa e fala assim, olha, eu sou seu coach, você faz assim, assim que vai dar certo. Não é isso. E as pessoas às vezes esperam coisas que não são reais, não é isso? Fala um pouquinho pra gente. Muito real, estávamos falando não só ontem, como esses dias atrás também. Que veio um participante aqui na live, e ele tem interesse de ser coach e tal. E o que me deixa mais perplexo, assim, ver, e muitas vezes vendo assim pela internet, são pessoas vendendo coisas ilusórias para as pessoas. E conseguem. Essas pessoas se frustram e elas ficam piores do que elas entraram para fazer. Elas ficam com dívidas muito altas. Elas ficam frustradas. Então, tipo assim, quando uma pessoa vem até mim, eu tento vender a realidade. Você quer realmente fazer? Porque se depender de mim só, não vai funcionar. Depende de você. Outra, não é da noite para o dia. Então, às vezes, a gente não tem um planejamento naquele objetivo que você quer, e às vezes demora meses, anos. Só que é um planejamento. Só que é mês a mês. Você vai construindo esse objetivo. Você vai construindo as escadas, né? Para chegar até lá. E as pessoas, elas querem algo da noite para o dia. Então, quando eu começo com uma pessoa, eu tento levar clareza. Que não é da noite para o dia, que é um processo, às vezes é um processo que é longo, mas ela vai conseguir.
Se ela tiver 150% na função de conseguir o que ela quer, ela consegue. O coaching, ele vem mais como um GPS para a pessoa, às vezes. Eu costumo dizer que é um GPS. Pode ver que é o mesmo nome do livro que eu tenho. Eu escrevo um livro e está lá, o único caminho, recalculando rota. Então, tipo assim, eu não preciso ter um único caminho, eu não tenho que ser inflexível no meu caminho. Eu tenho que ser flexível. Então, eu tenho que ter várias formas para chegar no meu objetivo final. E é coisa que as pessoas não pensam. Tipo assim, elas têm um caminho só. Quando elas batem nesse caminho e tem uma porta fechada, elas desistem. Né? Então, elas não tentam mais. Então, se eu tiver outros caminhos para que eu possa conseguir chegar até meu objetivo, fica muito mais leve o caminho. Né? Eu costumo dizer para as pessoas elas têm que parar de limpar um pouquinho a mente. É muita sujeira, é muita desorganização. As pessoas querem muita coisa ao mesmo tempo e, tipo, realmente o que elas precisam, elas não pensam o que é. Entendeu? E isso que é o que mais barra, por isso que elas não conseguem alcançar o que elas querem. Eu acho que, principalmente hoje em dia, e talvez na internet, a rede social pode estar muito linkado a isso, que são as coisas imediatas. Se você for vender um livro de autoajuda que realmente vai ajudar algumas pessoas, não tenha tanta saída, não tenha tanto glamour. Se eu vender um e-book mentiroso de como trincar o abdômen em 15 dias, é isso que as pessoas estão procurando. Então, talvez o problema não esteja em quem venda, esteja em quem consuma, porque charlatão vai ter em todo lugar. E eu acho que a rede social ela está vendendo essa coisa muito rápida, muito espontânea, e às vezes a gente tem que olhar para dentro da gente e falar, por que eu preciso disso? E se eu preciso disso, você precisa entender que leva um tempo. Então, eu acho que a rede social, ao mesmo tempo, é muito benéfica, que a gente está batendo esse papo graças à rede social. Eu acho que ela vende também uma riqueza ou algo que um padrão de beleza inalcançável que deixam as pessoas frustradas. E é por isso que as pessoas não se relacionam mais ou se sentem inferior demais por simplesmente estarem no processo, um processo natural. Nossa, eu concordo muito com o que vocês estão falando, porque assim, e também, por que eu concordo muito? Porque muitas coisas que estão do outro lado, ela não é real. As pessoas passam uma imagem para o outro que ela não é real. Eu vejo tantas pessoas, às vezes tanta gente que eu conheço com bolsa falsificada e na internet pagando como se fosse a bolsa mais cara do planeta. E aí o fulano vai lá e compra aquele produto ou vai lá e joga aquele joguinho porque o outro está influenciando, porque ele é rico, porque olha como ele ganhou dinheiro, olha como ele está fazendo dinheiro, olha, e não é real. Eu me lembro exatamente de uma cena que também não é bacana, não vou citar o nome. Eu jamais vou citar o nome de alguém para botar uma pessoa numa situação ruim. Mas eu vou citar a situação sem colocar nome, porque é bacana a gente falar até para abrir a mente das outras pessoas. Eu me lembro, eu sempre trabalhei com essa área da beleza e fui trabalhando a minha vida, montando meu espaço. Graças a Deus tenho o meu espaço já há muitos anos, mas nunca deixei de trabalhar, nunca deixei de correr atrás, nunca deixei de estar fazendo alguma coisa, né? Sempre fui aprimorando. Mas eu me lembro exatamente de uma amiga que estava fazendo um sucesso em novela, isso já tem alguns anos, tá? E uma vez ela me ligou fazendo super sucesso, então assim, ganhando dinheiro, sabe? E ela não tinha o que comer dentro de casa. E ela estava toda envolvida com drogas, envolvida com bebida. Eu me lembro de chegar na casa dela uma vez, fiquei horrorizada pela sujeira, sabe? Fiquei horrorizada pela bagunça, pela energia caótica. Eu sou muito de energia, tá? Independente de religião, eu acho que Deus é um só. Seja no espiritismo, no católico, no evangélico, Deus, eu respeito todas e sou apaixonada por Deus, assim, em primeiro lugar. Jesus Cristo é incrível. Então, mas eu sou de energia. Eu acho que se eu desejar mal para você, ele volta para mim, isso é fato. E a energia ruim daquele lugar bagunçado, sujo, e eu pedi na época, uma funcionária que trabalhava comigo ir lá fazer uma faxina e tal. Fui no supermercado, fui na Zona Sul, a gente aqui no Leblon, a gente tem a Zona Sul, eu lembro que era lá em outro bairro aqui da Zona Sul. Fui, comprei, fiz compras para ela, dei uma ajeitada na vida dela, assim,
tava com o condomínio atrasado, falei, vamos dar uma revigorada. Essa pessoa não passou um mês, eu vi uma postagem dela, ela tava num bar bebendo. Aquilo eu fiquei tão chocada, porque assim, eu tinha deixado minha filha pequena, tinha deixado meu marido até me apoiou, na época eu falei, Marcelo, tá acontecendo isso, ele, pô, vai lá, dá essa força. E aí eu fiquei me perguntando e fui conversar com ela, cadê o seu dinheiro? Por que você não usa o seu dinheiro para sua alimentação ao invés de usar para bebida? E falei exatamente o seguinte, as pessoas, elas te chamam, elas te dão dinheiro, elas compram bebida para você, mas não compram comida para você. Elas viram para você, se você tá com uma ideia maravilhosa, ela vira para você e diz, não sei se isso vai dar certo não. Não sei não, melhor nem tentar. Por que é melhor não tentar? Por que você não tem o direito de, né? E as pessoas então não gostam, muita gente não quer ver o outro crescer. Aí você vira, fala assim, poxa, mas fulano, por que você não vai lá, não conversa com o Kevin coach? Pra quê? Não, adiantar, eu já sei o que eu faço. E muitas vezes ela não sabe o que ela faz. Mas ela simplesmente, ela quer. Eu não tô generalizando, eu tô dizendo que a gente lida com o ser humano, a gente lida com pessoas. E às vezes as pessoas, ela puxa o tapete da outra. E às vezes sem querer. Ela diz assim, pra que isso não vai dar certo não, fulano? Porque lá atrás, há anos atrás, quando eu fui montar o meu espaço, né, e hoje eu emprego pessoas, eu também tinha sonhos. Eu tinha um dinheiro no bolso que eu juntei e falei, cara, eu quero montar um negócio pra mim. Porque eu sou atriz, eu sou isso, hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. E o meu espaço, meu salão de beleza, eu sou formada, eu sou técnica, eu ajudo pessoas. E eu tive pessoas na minha vida que falaram pra mim, não monta não, vai gastar seu dinheiro. E eu hoje tenho um negócio. Hoje eu falei, não, eu quero lutar, eu quero, sabe, eu quero almejar, eu quero crescer, eu quero poder ajudar pessoas na minha área. Então isso que vocês estão falando é muito incrível, que as pessoas, elas, quando elas também não conseguem, elas dizem que o outro não consegue. Não, perfeito. Isso a gente, pelo menos na minha área, a gente tem estudado bastante, principalmente na área da psicologia social, né? Pessoal que faz esse trabalho social com usuários de droga, com o pessoal um pouco mais carente, álcool, enfim, o pessoal mais de álcool e drogas mesmo, que aqui em São Paulo tem um CAPS, que acolhe esse pessoal, e o meu professor, ele dando essa aula, ele, especialista super nisso, ele é uma frase que eu trago para a live sempre, que ele diz que parte da cura é o desejo de ser curado. Então, por mais que a sua intenção seja a melhor, por mais que tenha ali todo um staff por detrás, se a pessoa não enxergar que ela tem um problema e se ela não quiser ser curada, ela não vai. E aí é como se fosse uma areia movediça, porque ao mesmo tempo que você quer ajudar, você vai sendo enterrado. Então, ele falou assim, se você for para a área social, entenda que vai ter dias que você vai se achar o máximo e que você conseguiu restaurar uma família e você vai ter depoimentos depois de alguém que é ex-usuário de drogas e está tocando sua vida super bem, mas na maioria das vezes você vai ter que entender que essa pessoa não quer e não vai dar. E isso não significa que você seja um mau profissional, significa que essa pessoa, infelizmente, não quer, não tem como. A pessoa querer, exatamente, desculpa te cortar, Kelly, mas é isso, a pessoa precisa querer, não adianta ela falar pro profissional que ela quer ajuda e ela não se ajudar, não tem como. Eu pego como filosofia de vida para trabalho, assim, como eu já trabalho com pessoas, inclusive com mente, filosofia de vida, tipo o livro Vendedor de Sonhos. Uhum. Se eu quero ajudar alguém, eu tenho que chegar perto do que aquele cara fez. Porque é muita coisa que ele soltava no ar que causava um impacto tão grande na cabeça do outro que, tipo, ele mesmo se colocava, ele mesmo, tipo, pensava. Não era algo que, tipo assim, vai me fazer pensar, vai me fazer refletir, vai me fazer tirar do lugar onde eu estou. Eu acho que a melhor condução que você tem para mudar a vida do outro, que não está numa base tão legal, é fazer com que ele se coloque em movimento. Não que você movimente ele. Não que você vá dar algo. Isso, na psicologia social, o que é pregado é autonomia. Eu não vou... Você precisa ter autonomia para
E isso vai muito de como você pensa a sua vida. Fala assim, hoje eu estou nessa situação. E pode ser, eu acho que isso atinge todas as camadas da sociedade. Tanto uma atriz muito glamurosa, tanto uma pessoa que tem problema com álcool, tanto um trabalhador, um pedreiro, uma faxineira, uma empresária. Eu acho que ninguém tá longe de um dia se ver nessa situação. Por N motivos. Por uma depressão, por um excesso de vícios. Isso aí, eu acho que qualquer pessoa, ninguém é tão bom o suficiente a ponto de não cair nisso. Porém, a grande diferença é, eu tenho um problema e eu preciso de ajuda. Agora, se não é muito, suga muito da sua energia, tanto para o profissional, quanto para um amigo, tanto para a família. Por isso que os índices de moradores de rua são, porque não existe mais energia vital para você lutar contra aquela situação. Eu acredito que qualquer pessoa que mora na rua, ou que está nessa situação de rua hoje em dia, em algum momento a família já tentou acolher, de alguma forma, já tentou resolver. Só que, assim, não dá. É muito de como a pessoa pensa a vida dela. E independente disso, aí pode entrar a religião, que também faz um trabalho social muito bom, né, nessa parte, né, de ajudar e tal. Mas aí fica quase que incabível se você não entende que tem um problema. Eu acho que é isso. Ontem mesmo a gente estava com uma pessoa aqui que é da live. E ela estava com problema. E, tipo assim, a nossa meta ontem era deixar mais leve e tentar ajudar de alguma forma. Sempre foi, né? Tipo assim, tentar ajudar de alguma forma com que ela consiga resolver. E, infelizmente, às vezes, a forma de resolver é você deixar outra pessoa aí. Porque senão, daqui a pouco, é você que está indo junto. E aí você esquece de tudo que você tem, de toda a sua responsabilidade, você se entrega 100% para ajudar alguém que não quer ser ajudado, sendo que a melhor maneira, e às vezes eu sempre falo isso aí, às vezes amar, mano, também é deixar outra pessoa aí. Porque senão, daqui a pouco você está no mesmo caminho que a outra pessoa, ou até pior. Eu costumo pensar dessa forma. Tem vezes que aí você não vai conseguir ajudar, e quando você vai ver, você está pior do que a outra pessoa. Ô, Lu, aqui é só a minha parte fofoqueira, né? Falando dessa sua amiga e tal. Conseguiu, deu certo, não deu certo, como é que desenrolou? Olha só. A pessoa realmente se preocupou que precisava de ajuda, conseguiu sair? Essa pessoa, na verdade, gente, ela precisou até abandonar um trabalho, tá? E se internou, e agora, aí depois voltou, entrou na vibe de novo e agora não tá morando aqui mais, foi morar com a família. Porque tem gente, que é o que vocês dois estão falando, às vezes a pessoa ela precisa querer mudar. Ela precisa querer fazer a diferença na vida dela. E não adianta, porque assim, eu não vou ficar pagando a bebida para ela. Porque quando eu tô lá, fiz umas compras para casa dela, ela pegou o dinheiro dela que ela recebeu, compra bebida, ela tá tirando do meu, né? E o meu eu tenho minha vida, eu tenho minha história, você ajuda, mas quando você vê que a pessoa tá naquilo dali, ela é terrível. E não é só, o vício é algo muito difícil você sair. Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma filha de 4 anos, eu falo para ela assim, não experimente aquilo que possa ter controle sobre você. Né? Frase muito forte. Perdoa. É isso. E eu digo para ela, faça o que você, não é pelos outros. Eu tenho vontade. Porque se eu me arrepender, eu fiz. Porque eu quis. Não porque minha amiga falou, não porque o fulano, se eu gostar dele, nada. E eu não experimento aquilo que eu possa perder meu controle. Isso é muito. Então eu falo pra ela, eu tenho um papo aberto com ela tem 14 anos, eu falo sobre tudo. E às vezes, quando ela era, uns 2 anos atrás, eu mostrava as coisas pra ela falava assim, nossa mãe, você tá me mostrando as crianças morrendo de fome. Não, porque eu falava assim, se você bota a comida no seu prato, que você realmente vai comer. Se você pode repetir 10 vezes. Eu e meu marido, a gente tem muito isso. E ela aprendeu isso. Eu falo isso pra minha funcionária de casa. Pode comer à vontade. Mas bota que você realmente vai comer. Porque a gente tem uma mania de comer com os olhos. E depois a gente não aguenta. Aí você faz o que com aquela comida? Você vai jogar fora. Que eu também faço diferente aqui em casa. Eu compro uma bobina de saco transparente e coloco aquela comida que tem que ser jogada de qualquer maneira. Porque de alguma forma foi num saco limpo do lixo. Por quê? Porque tem alguém que pega a comida do lixo. Sabe? Então, se a gente pensar de alguma forma que a gente
possa fazer a diferença para alguém, ok. Agora, o que eu não posso é sair da minha casa, deixar minha família, trabalhar pra caramba. E por que eu falo trabalhar pra caramba? Porque, além da minha profissão como atriz, hoje como criadora de conteúdo, eu trabalho na rádio todos os dias que eu tenho um programa na rádio. Eu tenho meu espaço de beleza, eu show de beleza que eu nem quase tô indo lá. Faço propaganda, tenho meus cursos, me preparando para voltar para novela ano que vem. Então, e tenho a minha vida como mulher, tenho a minha vida como mãe, tenho a minha vida como empresária, como dona de casa, né? Coordenar a minha casa. E aí eu saio da minha casa, vou ajudar uma pessoa que é minha amiga, que eu acho que ela tá na pior. E aí quando vem um amigo, fala, vamos pro bar beber, ela vai lá e ela tem a grana, e na hora de comprar o alimento ela não tem. E aí eu falo, peraí, você ajuda uma vez, você ajuda duas, porque não foi só uma vez, eu não tô tirando essa conclusão que eu tô conversando com vocês de uma única vez, foi mais de uma vez. Aí você fala, peraí, essa pessoa precisa querer se ajudar, é o que o Kevin falou. A pessoa precisa querer, porque se ela não quiser, ela não vai sair dessa, né? Então isso é muito importante, isso é muito, muito forte. A pessoa precisa querer. Queria ter uma pergunta que me enviaram aqui, antes da gente começar, eu fiz um videozinho rápido. A pergunta tanto você como psicólogo e você como coach, vocês têm psicólogo e coach para vocês? É verdade, né? Tem que ter, né? Sim, com certeza. Porque você acaba tendo problemas de todo mundo, né? Você absorve. Principalmente na psicologia, precisa haver essa separação, para você não virar uma esponja, né? Porque vira, e ainda mais o pessoal recém-formado, a gente que é estudante, tudo, a gente tem aquela vontade de fazer a diferença e acaba se envolvendo mais do que deveria. Então você precisa ali de um tutor, você precisa ter alguém ali para tá indo demais, calma, não é assim que funciona. E o coach, eu tenho o Kevin é meu coach, essa é a verdade. Ele fala, cara, por aqui eu acho que não vai dar. E a gente conversa muito, a gente é amigo, então a gente está sempre se aconselhando, tanto numa parte quanto em outra. Ele é meio que meu mentor, assim, fala, cara, se a gente fizer dessa forma, ou se você, com essa visão que você tem, ou abordar esse outro caminho, a gente vai meio que se ajudando, assim. Mas eu acho importante a gente consumir aquilo que a gente prega, para até você entender melhor como que funciona e até onde vai, né? Eu acredito que ele falou, meu psicólogo é o Felipe. Se eu tiver que conversar, desabafar, se eu tiver com a mente a milhão, eu vou chegar nele, né? Se eu tiver algum plano para fazer sobre o que a gente faz, eu vou falar com ele para ver também. E não é coisa de amigo, que a gente é. Mas mano, tô passando por uma situação e eu quero conversar. Relacionamento, coisa assim, pessoal, fala, cara, precisa. Aí eu tiro aquela coisa de amigo e falo, cara, precisa pensar de forma mais ampla, não sou eu que estou falando. Pega essa mensagem e reflete, depois você vê se faz sentido o que eu estou te falando. São várias questões financeiras, ele namora e tal, às vezes de relacionamento, de carreira, então a gente vai meio que se ajudando assim. Mas você também já teve outros mentores no coach, né? No coach eu ainda tenho até hoje. No coach eu tenho uns 4, 5. Tipo assim, se eu preciso de alguma coisa na área do coach mesmo, de treinamento, eu peço para fazer uma sessão comigo. Né? E a mesma coisa eles fazem comigo com eles. Que a gente chama de peer coaching, né? É um coaching, como muito no coaching, assim, a gente se ajuda, vai se ajudando fazendo peer. Muito bacana. Muito bacana. Olha, eu quero abrir um espaço para mandar um beijo muito carinhoso para Dana e para o Rodrigo da Orion, que fizeram essa ponte aqui dessa conversa maravilhosa. Quero mandar um beijo aqui, porque eu acho que a família dessa minha funcionária é incrível. A Érica tá toda aqui prestigiando vocês, prestigiando a mim. Obrigada. É o irmão da Érica, a mãe da Érica. Ó, beijo carinhoso, obrigada. Poudo, obrigada. Cíntia, querida. Gente, beijo muito carinhoso. Obrigada por vocês estarem prestigiando essas duas pessoas maravilhosas que estão conversando nessa noite aqui comigo, que realmente está sendo incrível. E ainda seguindo de perguntas, as pessoas estão me colocando o seguinte. Quanto tempo fica normalmente
fazendo terapia ou na psicóloga e também trabalho no coach? Acho que a gente meio que falou, né? Porque o coach é um trabalho diário, né? E a terapia, normalmente, a pessoa procura, ela tem às vezes umas questões na vida, que também é uma vez por semana ou duas, e ela, se ela puder fazer para a vida toda, é interessante, não é isso? Tem gente que faz por muitos anos, 10, 12, 15 anos, às vezes muda o profissional, às vezes muda a abordagem, mas eu não tem contraindicação. Se você fez, gostou, vai fazendo. Vai fazendo, que o tempo vai passar, você não vai nem ver. Não existe assim, a falar, talvez de uma questão ou outra, a pessoa fala assim, bom, nesse quesito aqui, a gente fecha, aí você pode ir para uma outra abordagem, para um outro, procurar um outro tipo de psicólogo, mas geralmente não, geralmente a pessoa faz a vida inteira e gosta bastante, dá bastante resultado. Não existe uma contraindicação, dificilmente algum profissional aí vai te dispensar. Se dispensar de alguma forma, que acha que ele não traga mais desafios para você, ou para outro, você pode trocar o profissional, enfim, você pode ir para psicanálise, enfim, você pode ir para psiquiatra, você pode ir, dentro desse mundo mental, você pode procurar outros caminhos, mas pode fazer por bastante tempo aí, não tem uma contraindicação com isso, não. O que eu acho bacana da psicologia é isso, e o coaching muda um pouco, e é isso que é da hora, porque tem pessoas que não entendem e acabam julgando, né? O coaching ele já é mais objetivo. Uma questão que eu queria trazer também é que as pessoas acham que o coaching é só para rico, ou para quem tem empresa grande, ou para quem... Não, o coaching é para todo mundo, cara. Você tem um objetivo de abrir uma sorveteria e você não quer que tudo dê errado, você quer... Eu não estou falando que o coaching também vai fazer dar certo, mas o coaching ele vai minimizar em muito. Ele vai minimizar em muito da erro. E ele vai te manter firme ali nas suas decisões, em como você vai fazer para abrir. Então, o coaching é muito objetivo. Às vezes, dura 8 sessões, a pessoa já conseguiu resolver o problema dela, né? E aí, naquele objetivo de abrir tal coisa, ela já encerrou aquele processo, e aí eu tenho outro processo, Kevin, eu queria melhorar meu relacionamento. E também tem coaching de relacionamento, tem coaching de empreendedorismo, tem o coaching aberto, coaching para carreira. Então, quando uma pessoa pega o coaching, então, às vezes é de 8 a 12 sessões e de 12 a 24 sessões, dependendo do caso, quando é em grupo. Que é o de 24 sessões, que eu costumo dizer que é mais empresa, né? O 8 a 12 é coaching pessoal. Quero melhorar como pessoa, quero melhorar em casa, e eu quero tomar ações que me façam melhorar. Eu quero tornar isso palpável, eu quero ver melhorando. Porque às vezes a pessoa pega, faz um terapeuta, mas chega em casa e também não pratica nada, não faz nada, né? E ali ela fica muito bem com ela mesma. Ela alivia, fica tranquila. Quando chega em casa, ela não toma nenhuma ação. O coaching, por isso que eu falei, o coaching ele vai te colocar em ação. Então, o coaching é muito objetivo. O coaching vai vir em uma hora, tipo, ele vai ter... Mas questão fechada, aí você sincero. E pode abordar outra. Pode abordar outra questão ou não. Se a pessoa tiver só aquilo, tiver tudo bem também, tranquilo. Que é muito interessante, às vezes, isso é do ser humano, ele precisa às vezes desabafar ou conversar, né? Tem algo que às vezes a resposta tá tão objetiva ali, mas a gente não consegue enxergar. Que é o que eu costumo falar, acho que a idade também, né? A gente vai amadurecendo. Hoje, aos 46 anos, eu tenho uma cabeça que eu falo assim, quando vem uma amiga ou alguém falar que eu vou me separar, eu falo, por quê? Né? Por quê? Vocês estão juntos, quando teve traição, não teve traição, como é que é isso? Porque são duas pessoas completamente diferentes, e só que você vai terminar com esse, você vai arrumar uma outra pessoa que é completamente diferente de você também. O dia a dia, a rotina, ela não é fácil, mas basta a gente querer fazer a diferença na vida de alguém e na sua. Porque quando você se disponibiliza a casar com uma pessoa, a morar com uma pessoa, a gente está abrindo mão de algumas coisas, né? A gente está abdicando de algumas coisas, a gente está se moldando, né, na melhor forma possível e respeitosa possível para viver com alguém. Porque nem você às vezes se aguenta. Tá? Aquele dia que você fala, nossa, gente, hoje eu não estou me suportando. É normal? Não existe isso. Como é que você não vai aguentar outro? Óbvio. O que a gente tem mais abordado assim, em live é a questão do relacionamento, né? E na terapia, na psicologia em geral, tem muito disso, né? Por quê? A pergunta, ela te faz refletir, às vezes, porque eu simplesmente cansei dele deixar a toalha molhada em cima da mesa, entendeu? Então, assim, você questionar o porquê e essa reflexão que você fez, que, tá bom, vou largar aqui, mas vou arrumar outro, com outros problemas, às vezes maiores, às vezes piores.
não faz muito sentido, né? Então, essa questão de relacionamento, o pessoal traz muito, querendo ou não, não existe um público nosso, né? Mas o pessoal, sei lá, de 40 a 18 tem perguntado muito sobre relacionamento, não consegue se relacionar, ou quando se relaciona, já vai muito desconfiada porque tem algum trauma passado. Então, essa questão de relacionamento hoje é a mais abordada nas lives que a gente faz. Assim. E no dia a dia você vê também muito casal em crise e tudo. E é interessante esse ponto, né? De você questionar. Estou querendo me separar, meu relacionamento não está bem. Mas ninguém se pergunta o porquê e o quão responsável pela sua não satisfação você tem culpa também. Fica muito fácil você jogar a culpa no outro, né? Então, eu acho que a grande questão aí é você pensar o porquê. Porquê e o qual que é a sua porcentagem de responsabilidade nisso tudo? É porque é muito fácil. É fácil e é real a gente enxergar o defeito do outro e não o nosso. É normal, é humano, né? Do dia a dia, da vida. A gente enxerga que aquilo está incomodando, eu não enxergo o teu defeito. Então, essa coisa da terapia, essa coisa de você procurar um psicólogo de casal para poder, de repente, entender o que está acontecendo, não simplesmente abrir mão. Por que eu falo isso? E foi muito interessante, está sendo muito interessante esse nosso bate-papo, que o maior índice de separações aconteceu na pandemia. E por quê? Porque é muito fácil. Por que os artistas famosos todos tinham casamentos lindos e maravilhosos? Porque um viaja, ela só vai ver outra pessoa daqui a um final de semana, vai pra baladinha, o trabalho, a rotina, o dia a dia, de deixar a toalha, de molhar a pia todo dia, aquela loucura, não tem. Porque a maioria dos casais normais, que eu digo normal, aquele que sai de manhã às 7 da manhã e chega em casa às 8 horas da noite, tá ok, e muitos casamentos dão certo porque eles não se encontravam. Quando veio a pandemia, o que aconteceu? Praticamente você começou a conhecer uma pessoa nova na sua casa. Porque você conhecia uma pessoa que saía de manhã e voltava à noite. Todo mundo sabia que ele ficava, né? Gente, mas fulano assim, gente, as pessoas se separaram. Porque elas não tiveram a paciência de tentar melhorar, ou de tentar descobrir, ou de tentar resolver. É muito fácil você virar e falar, não amo mais. Gente, como é que não ama mais? Você pode não estar mais apaixonado, você pode não estar mais com aquele tesão absurdo, com aquela loucura, mas o amor, ele está envolvido com o respeito, com a admiração. Você admirar uma pessoa que você chegar a casar, se envolver, de morar junto, é porque você tem que ter admiração por essa pessoa. Quando acaba a admiração, aí ok, né? Porque às vezes você olha pra cara e fala, tem dia que você fala pro meu marido assim, nossa, hoje eu te amo tanto, hoje eu tô te amando mais, você não me amava não? Eu falei, eu amava, que hoje eu tô amando muito mais. Que é o gostoso do dia a dia. Mas eu tenho uma admiração pela pessoa honesta que ele é, pelo filho que ele é pros pais dele, pelo pai que ele é pra minha filha, pra nossa filha, pros filhos dele, sabe? Pelo marido que ele é comigo, meu parceiro. Ele é chato. Tem hora que ele é implicante, tem hora que ele me irrita, tem hora que eu não quero olhar pra ele, mas eu não vivo sem ele. Por quê? Porque eu amo, porque eu admiro, porque eu escolhi ele pra ficar o resto da minha vida. Agora, ele tem defeitos? Tem. Eu tenho defeito? Nossa Senhora! Né? A gente tem. Tem hora que eu não me suporto, como é que ele vai me suportar? Ô Lu, você acha que existe. A pandemia foi um baque muito grande, né, nos índices aí de divórcio. Você acha que tem alguma coisa relacionada à rede social? Você acha que as pessoas só estão frustradas mesmo e, na maioria das vezes, não conseguem identificar dentro de si um problema? Os relacionamentos hoje, eles serem muito líquidos, nada foi feito para durar, nada dura. No primeiro balançar do barco, eu já quero sair. Como é que você vê essa questão de relacionamentos não duradouros hoje, né? Olha, eu acho que essa sua pergunta está sendo assim incrível, porque eu falo isso e penso isso muito. Eu acho que a internet, né, o digital no geral, ela ajuda muito, ela é benéfica, mas ela também atrapalha muito. Por quê? Porque você pega um telefone, um restaurante, você vai com o seu marido, com a sua esposa, com a sua namorada, tem duas pessoas numa mesa no telefone. Eles não se comunicam, eles não se conectam, eles não se falam. Eu, por exemplo, que trabalho com telefone, eu tenho que ter esse cuidado, porque eu tenho que estar ali direto, são dois telefones trabalhando, isso quando eu não estou com o telefone no estúdio, às vezes meu marido fala,
Vem cá, eu já tô aqui, você ainda tá no telefone? Então atrapalha. Atrapalha. Ele também, ele é contador, ele trabalha direto. Aí eu falo, então às vezes a gente fala assim, ó, não vamos pegar no telefone. E o outro lado da moeda é, as pessoas veem ilusões do outro lado. E vem uma pessoa, vou dar um exemplo aqui, bobo, a Virgínia Fonseca, influenciadora famosinha aí. A pele dela é horrorosa, né? Ela tá tomando. A pele dela é horrorosa no sentido que, prestem atenção pra vocês entenderem, eu não tô julgando. Horrorosa, normal, é igual a minha pele. Tem espinha, ela é oleosa, eu tenho que tratar. Ela não é aquela pele com filtro direto, que tá sempre linda, maravilhosa. Hoje ela tá numa ótima fase, um corpo tá bacana, do jeito que ela gosta, tá muito legal, admiro que tá ficando bacana, mas pelo fato de estar tomando um anabolizante, cria espinha. Mas na internet não tem. Então, quando ela foi na CPI dar o depoimento dela, tiraram fotos, porque ela foi com menos maquiagem, foi uma coisa mais, né, digamos que estratégico, né? Uma camisa da filha. Foi lógico, uma jogada de mestre, né? Ali foi uma assessoria muito boa por trás, um marketing muito bom, muito inteligente, digamos. E aí a pele dela apareceu. Só que a mulherada, ela busca o quê? Ela busca aquilo que não é real, né? Estão sempre naquela busca. É óbvio, eu trato a minha pele diariamente. Eu cuido diariamente, até porque eu trabalho com a minha imagem. Lá atrás, quando eu fiz novela, algo me incomodava muito. Eu tinha um nariz que eu brinco que eu coçava ele aqui, ó. Ai, meu nariz tá coçando, era aqui, porque ele era grande mesmo, né? Até porque tem uma mistura muito grande na minha família. Eu tenho negro, italiano, espanhóis e português. Então tem uma mistura muito, muito grande. Minha avó era uma negra e minha falecida mãe, ela era uma morena de olhos verdes, meio mel. Então nasceu eu de olho azul, branquinha, mas um nariz muito grande que durante muito tempo me incomodou. Eu fiz uma cirurgia. Porque me incomodava, mas porque me incomodava. Não é porque o outro incomodava o outro. E é isso que eu falo diariamente. Se te incomoda, tá fazendo um barulho aí? Não, precisa de boa. Nossa, tá fazendo um barulho estranho aqui. Como que é o barulho? Parece uma água. Não. Não. Precisa de boa. Gente, escreva aí, tá com esse barulho aí pra vocês. Submerso ainda. Tá submerso? Sim, gente. Vai que é comigo. Então, aquilo me incomodava, tá? E isso vou te falar. Em alguns lugares, eu cheguei a pegar um papel numa novela, foi uma novela, a primeira novela da Mulher do Silvio Santos, que chamava-se Revelação. E a minha irmã, eu fazia o papel da Patrícia, e a minha irmã, ela era uma negra. E o meu pai, na novela, tinha tido um relacionamento com ela, nós éramos irmãs. Eu peguei aquele papel na época porque eu tinha o nariz mais negroide. E eu achei ok, ótimo. Quando ele começou a me incomodar, eu falei, quero fazer uma cirurgia. Não significa que eu fiz para agradar o outro, significa que eu fiz para agradar a mim. Mas hoje as pessoas, elas fazem intervenções para agradar o outro, para ficar igual ao outro. Sabe? Porque tem que ser o outro, porque eu quero ser igual a ela, eu quero ficar igual àquela fulana, nossa, fulana, olha fulana. Da mesma forma que trabalhar com a internet, as pessoas hoje em dia só querem trabalhar com a internet. Porque a internet dá dinheiro. Gente, não é assim. Não é essa facilidade toda. Primeiro que você tem que escolher teu nicho e não adianta sair apontando para tudo quanto é lado, que é o que muita gente faz, porque eu vou fazer isso. Uma vez eu escutei uma palavra chamada foco. E naquele momento aquilo me incomodou, porque eu estava em vários projetos. E aí um grande amigo meu falou para mim, não, porque você tem que ter, porque a gente tinha um projeto junto, ele falou, não, você tem que ter o foco. Eu falei, fiquei com raiva. Nossa, eu agarrei no ódio dele naquele dia. Eu falei, por que eu tenho que ter foco, fazer só isso aqui com ele? E ao longo do tempo, aquilo foi preenchendo. Aí um dia eu liguei pra ele e falei, desculpa ter brigado com você. Até meu marido falou comigo que tá certo. Foco agora virou
a palavra pra mim, né? Porque quando me incomoda, fala, tem que ter foco. Tem que ter foco. Porque é isso. Porque a gente acha que é o tal aqui agora. Não é, gente. Não é fácil. Então essa pergunta eu acho que sim, atrapalha como ela ajuda. A gente tem que saber equilibrar. É aquela areia que se você der mole, ela sai entre os dedos assim, e já era, acabou. Não pode. Ela não pode deixar te atrapalhar, não pode deixar interagir na sua vida. Minha filha, por exemplo, ela tem hora para celular. Eu tiro o celular dela. Mãe, ela outro dia falou assim pra mim, mãe, confia em mim. Eu falo, não é questão de confiança. Não é questão de confiança. É questão que isso vai te tirar do seu prumo normal. Você vai olhar ali rapidinho, vai responder a amiga. Quando você vê, você tá 40 minutos. Se foram 40 minutos que você perdeu de estudo. Aí você vai dormir tarde, acordar cansado e amanhã para sua prova você não vai fazer uma prova boa. Então não significa que eu não confio em você. Tanto é, ela estava na semana de prova, semana passada ela falou assim para mim, mãe, quando eu peguei o celular, ela falou, a gente tinha um papo muito aberto, ela chegou e falou assim para mim, mãe, é porque se tiver comigo eu não consigo, eu vou olhar. Normal! Então você tem, para tudo na vida a gente tem que ter o controle, para tudo na vida a gente tem que ter limite. Eu acho que a gente tiver o limite, a gente consegue resolver muita coisa. Lá no meu estúdio, por exemplo, eu digo para elas, o telefone aqui não pode tocar no áudio, o toque do barulho. Ele tem que estar no silencioso. Se você estiver atendendo uma cliente, é a sua mãe, é a sua filha, é seu marido, é algo muito sério, você vira para a cliente, você pede desculpa, você fala assim, desculpa, só vou atender aqui rapidinho, porque é meu marido, só pode ser urgente porque ele está me ligando no meu trabalho. Você atende. Agora você ficar no trabalho, trabalhando. Isso aqui, desculpa, gente. Isso não é real. Da mesma forma. Oi? Muita falta de respeito também com o outro. É falta de respeito. A Érica, que está aqui comigo, ela trabalha direto na frente do público, ela é minha assistente, ela é o braço direito, toma conta quando eu não estou. Eu falo para ela, o seu telefone não pode tocar. O seu telefone não pode estar com você, porque você tem acesso direto ao telefone do estúdio, o celular do estúdio, então a sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido, todo mundo pode passar o WhatsApp pro estúdio para falar com você. Você passa os contatos do estúdio. Porque na hora que você pegar o teu telefone, é outra coisa que você vai entrar durante o seu trabalho. Então eu criei esses amigos. O meu telefone, a Thay tá falando que acontece muito isso. É verdade. Thay, obrigada pela participação. Também, ela estava aqui conosco ontem, ela tem um estúdio, eu acho que por isso que vocês estão tão engajados assim. Falando de estúdio, ela tem. Bacana, olha que bacana. Então, acontece. Não é porque a pessoa é uma má profissional. Não é. É porque naquele momento ali ela entrou rapidinho. É o que eu falo para uma profissional que eu tenho, uma cabeleireira, que ela é ótima, mas ela é muito tímida. E então o que acontecia com ela? No momento que a cliente estava entrando, ela estava aqui, ela estava de costas, né? Ela não via nem quem entrava. A timidez dela já deixa ela de costas, né? Naturalmente já deixa ela numa posição que ela não é uma posição de embate, uma posição de confronto, uma posição de maestria de você se colocar. E eu trabalho muito isso com elas, esse pessoal ele é muito importante. E ela já está ali. Então, se ela está aqui na rede social, olhando uma fofoquinha, o Instagram, ou o TikTok, ou sei lá, o que for, e a cliente já cumprimentou ela. Ela olhou pelo espelho e sorriu. Se ela não está ali, e ela está no momento, ela já está batendo um papo, a cliente já está conhecendo o trabalho dela, é diferente. E ela entendeu o dia que eu falei para ela, vamos mudar? Vamos guardar esse celular? Guarda teu telefone. Ela é outra. Não que ela deixou de ser tímida, mas ela tá olhando para as pessoas estão olhando para ela. Porque antes era assim, nossa, Vanessa é tão... Eu mandava as pessoas irem lá, aí falava, poxa, vai lá, faz com a Vanessa. Ai, não, achei ela muito gente, que cara fechada, muito antipática. Eu falei, não é, ela é um doce, ela é brincalhona, mas ela nem olhou para você. Então, aí eu falo com ela, trabalha isso. Vai tirando... Ela era uma pessoa ótima para ter um coach. Sabe? Ela é uma pessoa ótima para ter um dia a dia ali falando para ela. Porque eu falo para ela o tempo inteiro o quanto ela é linda, o quanto ela é uma estrela, o quanto ela é capaz. Só que a timidez, ela atrapalha. Concorda? Ela atrapalha. Eu digo isso que o teatro, por exemplo, quem me pergunta, eu aconselho a fazer teatro. Porque ajuda a pessoa a lidar com o próximo, a desinibir, a se soltar, a se conhecer, e a fazer terapia, a fazer coach. Porque você precisa se conhecer. Você precisa conhecer
no teu dia a dia, você precisa conhecer quem é você, tirar essa tua timidez. Não é que você coloque uma casca, não é isso. Mas eu digo o seguinte, os teus problemas, eles têm que ficar lá fora. Porque todo mundo tem problema. O meu, ele é grande pra mim, o seu, ele é grande pra você. O do Kevin, ele é grande pro Kevin, né? Às vezes o meu pode ser uma besteira pro Kevin, mas ele é grande. Mas na hora que eu chego no meu trabalho, eu boto ele lá fora. Porque eu digo pra elas o seguinte, a cliente, ela não vai ali pra escutar a tua dor. Ou pra ver o teu choro, ela vai ali porque ela tá com problema. Ou ela tá com uma felicidade muito grande. Então a tua energia vai tocar ela. Você tem que estar com um sorriso no rosto e atendê-la muito bem. Depois, eu falo, se precisar desabafar, conta comigo. Eu tô aqui para te ajudar. Mas ali dentro, a energia é outra. Ninguém sabe a minha conta bancária, se eu tô devendo, se eu não tô devendo. Eu tô sempre arrumada, sempre limpa. Ninguém sabe a minha dívida, amor. Posso nem morrer. Então, cheio de dívida que eu tenho. Papai do céu fala assim, deixa a Luciana aí que é muito endividado. E vou eu ficando. Eu faço mais dívida e vou ficando. Graças a Deus, meu pai. E vou ficando. Mas ali dentro, tô pá, arrumada, linda. Porque a cliente fala, nossa, acho a Luciana elegante. Acho a Luciana... Porque eu preciso... Imagina, eu tenho estudo de beleza, eu faço o quê? Beleza, estética, arrumação, cuidado, saúde, energia, né? Ó, a gente tá aqui... Tô aqui com a Thay. Não que seja uma má profissional, mas é uma falta de profissionalismo. Ainda mais se hoje trabalha com agenda. Atrapalha a agenda do cliente, atrapalha a agenda quando tá no celular. A minha funcionária Érica falando, é verdade, Lu, o celular vem acabando com tudo, com relacionamento, com trabalho. E é isso. Atrapalha, gente, atrapalha mesmo. Então tudo a gente precisa ter limites. Então quando você me pergunta, eu acho que sim, que atrapalha, da mesma forma que ajuda, atrapalha. Porque às vezes as pessoas ficam tão engajadas, né, que a palavra do momento é engajamento, e ela pode ser usada para tudo, ela fica tão engajada naquilo dali que ela esquece o outro, ela esquece o trabalho, ela esquece o próximo, esquece o filho, né? E hoje a gente está, eu costumo sempre vir, né, usar a minha rede social, usar a minha ferramenta, né, que é a minha ferramenta de trabalho, para falar para as pessoas, para elas poderem agradecer pelo fato de, quando você abre os olhos, você fala, uau, é mais um dia de vida. Porque você dorme hoje, você sabe que você sempre acorda amanhã, isso é uma grande realidade, né? Então eu sempre falo, agradeça por estar vivo, agradeça pela tua vida, pelos seus amigos, eu agradeço por a gente estar tendo esse nosso momento aqui hoje, estar trocando informações, ideias, amizade. São pessoas que entram na minha rede de relacionamento. Amanhã eu tô em São Paulo, você tá no Rio, a gente vai se encontrar e falar, cara, Kevin, pô, Felipe, que bacana, né? Então isso é tão incrível. A gente precisa agradecer, a gente precisa jogar uma energia mais de paz no mundo. Pô, eu não sei vocês, é porque eu trabalho com a rádio também, eu trabalho muito com esse meio de comunicação, chega tantas notícias para mim que eu fico tão assustada. Essa menina, né, a morte dessa menina mexeu demais comigo, que foram 4 dias, foi um descaso total. A gente viu um americano que caiu no mesmo lugar, no mesmo dia ele foi resgatado. Aí a menina, foram 4 dias, essa menina passou fome, frio, ela passou, essa família, como é que fica essa família, né, daqui pra frente, como é que, gente, nunca mais vai ser a mesma coisa, nunca mais. E a gente tá vivendo momentos, né? A gente precisa pedir por paz no mundo, a gente precisa pedir pela energia do bem, né? A gente emanar o bem, porque é o que eu falo sempre. O olho grande está aí, a inveja está aí, isso tudo é uma loucura, né? Que a gente joga para o universo, né? Vocês concordam comigo? Falem vocês, porque eu falo horrores. Eu concordo, não, pode falar. Eu sou um bom ouvinte, né? Por isso que eu escolhi eu sou um bom ouvinte, eu gosto de ouvir. Mas eu acho que é isso. As redes sociais estão aí para o bem, tanto para o mal. Saiba você saber o seu limite, saber onde você erra, onde você está exagerando. Se você não se policiar, você perde relacionamento, perde trabalho. Essa questão de energia, questão de guerra. Tem 4 anos aí que é guerra em cima de guerra. Então, assim, tá um ambiente pesado. E se a gente for pesar mais no nosso dia a dia, com xingamento, com vibração ruim, com essas coisas, não, de certa forma, eu acho que não adianta, né? Não adianta nada. Eu não sei se no coach existe isso de uma pessoa que tem
uma vibração negativa, ou às vezes não se acha boa o suficiente, tem aquela energia mais negativa mesmo, se existe, é uma questão de estima, do cuidado, porque eu acho que é um tipo de terapia você ir no salão, principalmente para mulher. Eu acredito que isso renova, às vezes, muito mais do que, sei lá, do que às vezes acontece. A mulher se sente melhor saindo de um salão de beleza do que saindo de uma consulta médica, enfim. Então, eu acredito muito que os tempos de hoje em dia, um tempo para cá, vem sendo muito pesado e muita informação falsa de rede social, e isso tem pesado no dia a dia das pessoas, né? Eu costumo falar que no coaching o corpo ele é energia pura. O corpo em si é energia pura, não tem como fugir disso, né? E eu também costumo falar que nem você falou do celular. O celular é uma ferramenta, você tem que saber usá-lo. Porque ele não é, tipo assim, o celular não vem explicar se ele é com mal ou bem, você que usa errado, entendeu? É que nem a gente costuma falar de algoritmo, tipo, tem pessoa que só assiste tragédia. Consequentemente, aquilo dali vai entrando na cabeça dela, vai negativando aquela pessoa. Eu costumo falar, tipo assim, o que você absorve, uma hora daqui a pouco você vai começar a pensar. Você começou a pensar, você vai começar a sentir. Você começou a sentir, você vai ter ações. Falou tudo. Entendeu? Começa tudo que você absorve, cara. Tudo que você absorve vai virar pensamento. Pensamento vira ação vira resultado, e aí por aí vai. Então eu costumo falar para as pessoas, você começa a mudar de dentro para fora, sim, mas também tem uma particularidade de fora que você tem que mudar também. Perfeito. O que você consome, às vezes, te faz muito mal. O ambiente que você está te faz muito mal. Eu costumo falar pra você, e ninguém vence o ambiente vai acabar te vencendo. Não existe essa de, não, mas eu tenho que estar ali. Não, você não tem que estar ali. Entendeu? Você tem que ser o diretor da tua história, roteirizar a tua vida. Porque essa frase que você colocou agora não adianta, porque o ambiente ele vai te pegar. Aí você não se droga, mas você vai estar lá e vai estar com aquela galera que se droga. Eu tô lá, pô, meus amigos, chega uma hora que você fala, cara, deixa eu comentar aqui rapidinho. Não é teu ambiente. Tem que você mais vulnerável, acontece isso. Exatamente, porque hoje eu tô pra baixo, porra, hoje eu tô... Ou então, eu bebi um pouquinho, hoje eu tô bebinha, eu tô leve. Uma besteira, gente, não vai me pegar. Pegou. Dali já era. Então, antigamente, né, os nossos pais falavam assim, que com porco se mistura, farelos come. É uma frase que ela nunca mais saiu da minha vida, da minha cabeça, do meu pensamento, do meu subconsciente. A gente não precisa criticar, julgar, passar por cima de ninguém. A gente não precisa só compactuar com o que ela pensa, ou compactuar com o que ela acredita pra ela, né? Eu preciso ter o meu pensamento. Agora, eu respeito, a gente absorve as coisas, porque eu acho que de tudo que a gente conversa na vida, seja coisas boas ou ruins, a gente absorve alguma coisa. Então, isso que você falou, se o teu conteúdo diário é só tragédia, aquilo tá dentro do teu subconsciente. Chega uma hora que você não consegue nem sair de casa. Você tá amedrontado, aí você tá cheio de problemas, porque você passa pro teu corpo, né? Tem pessoas que têm psoríase, tem pessoas que têm alergia. Por quê? Porque tá passando às vezes problemas psicológicos, aquilo ela joga pro corpo dela por uma tensão, ela fala, pô, nem sei o que eu tô passando, tá? Olha aqui. Aí começa a fazer aquele estudo na vida, o que você tá adquirindo pra você, de conteúdo pra sua vida, pro seu mental, pro seu psicológico. E às vezes a pessoa não se toca. Esse trabalho do coach diário, acho que é interessante até pra pessoa se tocar. Porque tem pessoas que mentalmente, né, elas são um pouco mais fracas, um pouco mais sensíveis. Fracas não é uma palavra interessante, mas um pouco mais sensíveis. Então, aquilo vai absorvendo ela de forma, né? Ou então ela está passando por um momento mais delicado. Concorda? Mais vulnerável, né? Mais vulnerável. A pessoa acaba se deixando levar e, tipo, quando vai ver, já está praticamente, como chamam, né? Fundo do poço. Exatamente. A Paty está falando que eu tenho tudo isso, eu sou tensa. A Érica já está falando, eu tenho isso, meu corpo grita, essa live é para mim. Gente, não adianta, todo mundo tem um quê, tem uma questão. É aquilo que eu falo, o seu problema ele é pesado para você. Então a gente precisa procurar uma válvula de escape. Às vezes, pô, hoje eu quero... Qual é a mãe que não quer um dia deitar numa cama sem escutar o mãe?
E não significa que ela não ama essa criança. Significa que uma hora ela só quer parar e pensar assim, nossa, hoje eu só queria dar uma relaxada. Porque é um ser humano, né? Então, às vezes, essa pessoa precisa de um parceiro. Se o cara é um marido, o provedor, então ele se prontificou a viver uma vida com ela e assumiu essa criança, vamos lá, vamos dividir esse momento junto, vamos estar junto, porque essa pessoa está precisando de uma válvula de escape, ou ela está precisando de conversar. Oi? A rede de apoio, né? É lógico, ela está precisando de uma válvula de escape. Porque a gente sempre tem, ainda mais ligado para o público feminino, tem aquela mãe que cuida de todo mundo, mas ela nunca é cuidada. E isso dá muito problema psicológico, dá muito problema de saúde, muito problema mental. Ela recebe dica de fazer as coisas por ela também. Exato. Porque ninguém consegue ajudar ela e ela vai ajudar todo mundo. Ela não se cuida, ninguém cuida dela e ela cuida de todos. Ó, tá engraçado, né? Tem meninas que vêm trabalhar comigo, aí eu falo, gente, você tá um tribufu, tá toda estrubiada, vamos embora lá no espelho, vão ficar linda, vão ficar maravilhosa. E eu falo pra ela, olha no espelho. Que isso? É bom trabalhar. Que isso? Olha pra você. Não adianta eu te achar linda, você precisa se cuidar, vai fazer esse cabelo. Quando eu chego lá e vejo que não tá com o cabelo bonito, eu falei, arruma esse cabelo. Não, vai passar uma maquiagem, você olha no espelho, você vende. Ah, mas eu tô num momento que eu não tô muito legal. Não existe isso, você precisa estar legal. Você precisa, claro, vai ter momento que você não quer nada. Tem momento que você quer ficar debaixo de cobertura. E ok também, é teu direito. Mas espera aí, aquela mulher que pega o engarrafamento, que sai de casa, demora 2 horas para chegar no trabalho, chega no trabalho, ela é uma guerreira pra caramba, sabe? Agora eu falo assim, não adianta que eu não tenho pena de você. Igual você tem outras muito piores que passam fome, que estão na rua, que não tem o que comer. Então, se você tá pegando 2 horas para chegar no trabalho, você é uma vitoriosa. Vambora, bola pra frente e agradeça. É isso. Então, ao mesmo tempo que eu dou um levante, eu falo pra ela, para, ou que eu não tenho pena, né? Agora, olha no espelho e vê como mulher bonita que você é. Quando eu olho pra elas que estão arrasadas, eu falo, que isso? Não, vambora. Vamos passar uma maquiagem, não tem maquiagem? Toma. A partir de agora você tem. Ah, eu não gosto. O que você gosta de passar? Eu só gosto de passar um batonzinho. Ok, passa o seu batonzinho. Porque você merece, né? A mesma forma o homem. Pô, o cara trabalha a semana inteira, sai de casa, tem que chegar em casa e a mulher dá um beijo nele, perguntar se tá tudo bem. Ah, é obrigação dele. Não é obrigação dele não, meu amor. A obrigação é nossa. A obrigação é a gente dividir a vida, se respeitar e perguntar como é que tá o seu dia, como é que você tá. Da mesma forma, eu sinto que o meu marido, se o meu marido não falar que eu tô linda, eu posso estar feia. Mas ele tem que falar que eu tô linda. Por quê? Porque eu me arrumei pra mim, pra ele, né? A mulher, ela costuma se arrumar pra ela. Isso é fato. A gente se olha no espelho e a gente olha e vira de costas, a gente se arruma porque a gente quer estar bonita, mas a gente quer agradar quem a gente ama. Então, quando a gente sai, da mesma forma eu falo, você tá gato hoje, ele fala, você tá linda. Acabou, meu filho, fechei Paris. Eu posso até não estar, mas pra quem eu quero estar, tá me achando linda. Porque a gente se coloca bem, a gente quer se ajeitar. Então, quando você vê que aquela pessoa ali, ela tá passando por um processo, um momento delicado, ela precisa de quê? De ajuda. Ela precisa de alguém que diga pra ela, oi, levanta, vambora. Porque se eu chegar e falar assim, não, é isso aí, toma um chocolate e vai deitar na cama. Ah, amanhã toma outro chocolate e deita também. Você tá precisando descansar, filha. Ela acabou, minha filha. Era só isso que ela precisava. Ela dali, ela não levanta mais. Porque é muito mais fácil você virar pra pessoa e falar, ah, ok, eu te respeito, eu respeito a tua dor, do que falar, peraí, eu sei que você tá com dor, mas o teu luto já passou, teu processo já passou, vambora. Levanta essa poeira, vambora pra cima. É muito, né? Eu costumo falar que um dia, uma derrota, a minha vida não vale a pena eu ficar sofrendo por uma derrota. Até o último dia da minha vida para ter vitórias. É isso. A minha guerra vai acabar quando chegar no último dia de vida. É isso. Se eu deixar que um dia de perca, um problema que eu tive ou que eu venha a ter num dia me derrube, aí eu acho que na minha vida não merece essa parada não. É muito tempo, não merece. É muita energia desperdiçada, né? Gente,
o fato é o que eu falo, a gente tá vivo, a gente tá bem, a gente tem o direito de estar sempre em busca, de estar sempre aprimorando, tá sempre melhorando e mais. Ah, mas eu caí, cara, caiu, levanta. Caiu, levanta, vambora. E a gente caiu pra acordar e falar, o que eu posso melhorar aqui? Ó? Aonde eu posso mudar aqui? A gente é uma constante, a gente tem, ó, tá sempre nessa. As pessoas falam, ah, Luciana, você não para, não paro. Eu sempre brinco com minha mãe, minha família. Ó, eu perdi minha mãe, eu tinha 12 anos. Minha mãe infartou no meu ombro. Né? E aquilo me criou durante muito tempo, é uma tristeza, mas depois eu criei uma garra, uma vontade de vencer, sabe? De lutar, não só por mim, por ela. E eu tenho na minha cabeça o seguinte, eu só descanso, quando eu morrer eu vou descansar, porque ela falava isso, quando eu morrer descanso. Agora é hora de viver, é hora de aproveitar, vambora. Claro que a gente tem que dormir, tem que descansar, não é nesse sentido que eu tô falando, é da vida. É de você correr atrás, é de você não desistir dos seus sonhos. É você falar, cara, ai, eu tô com esse trabalho aqui, mas eu tô tão cansada. Cara, se você estiver feliz no seu trabalho, porque é muito importante isso, tá, gente? Não adianta você ter um trabalho e você não ser feliz naquilo que você faz. Não tem dinheiro no mundo que pague. Agora, você tem um trabalho, você ganha a tua grana, você tá feliz, pode não ser a grana suficiente, mas pô, tu sai da tua casa feliz e contente para vai embora e ver o que você pode melhorar no que você tá fazendo, porque o caminho é esse. É isso, né? Não, é exatamente isso. E tudo que a gente fala nunca é. A gente tem esse costume de colocar a culpa no outro, enfim. Mas tudo que a gente falou até agora é sobre a gente. Ah, mas eu acho que talvez se eu for com essa roupa, o outro vai achar que eu não caiba, ou que não é legal. Por um monte de coisa. Se eu trocar de trabalho, talvez o outro vai achar. Mas só que, na verdade, é tudo sobre a gente. Como eu me sinto no trabalho que eu tenho, se eu descobrir o que me traz felicidade, o que eu estou buscando, se eu estou na hora de ter um relacionamento, tudo é sobre você. E como que você descobre as coisas sobre você? Eu acho que esse é... Por isso que as pessoas, na maioria das vezes, estão existindo, elas não estão vivendo, porque não sabem nada sobre si. Ela é refém do olhar dos outros. Eu acho que aí é que está a receita da infelicidade. Perfeito. Então, o que eu achei mais bacana foi o pessoal falando isso. Tipo assim, essa live é pra mim. Mano, primeiro passo. Reconhecer que tem algum ponto que você precisa melhorar. Tá aí a chave. Com quem você vai fazer? Pesquisa, lógico, antes. Tem muito profissional bom e também tem muito ruim. Mas com quem você vai fazer? Onde você vai buscar essa melhora? De que forma você vai fazer? O primeiro ponto você já deu. O primeiro passo você já deu, que foi reconhecer. Eu tenho um problema que eu preciso resolver. E aí a chave, eu acho que está aí também, que você acabou de falar. Né? A chave está aí. É que nem eu ia falar, eu fico muito mais chateado comigo mesmo, ficava, né? Porque eu falo que existem duas formas de você cair. Uma é quando te empurram e a outra é quando você tropeça. Quando eu tropeço, irmão, eu sei que eu fiz algo e acabei caindo por um erro meu e tal. Quando me empurram, é porque eu deixei que me empurrassem. São as amizades que eu enfiei na minha vida, as responsabilidades. Eu deixo que as pessoas me afetam. Eu fico, mano, quando eu acordei assim pra minha vida, assim, eu fiquei muito mais chateado. Nunca as coisas que eu abri e fechou, mas sim com as pessoas que eu deixei entrar na minha vida que me derrubaram. Eu deixei tomar conta da minha vida, que eu deixei dar pitaco na minha vida, falar o que eu tinha que fazer, como que eu tinha que andar. Isso eu fiquei mais chateado. Quando eu acordei para isso, eu falei assim, minha identidade, a partir de hoje, minha identidade agora, ela é mais clara para mim. Quem eu sou. Eu não sou aquele cara que as pessoas pisam e eu deixo fazer o que quer mais não. Acabou essa parada. E a gente estava falando isso ontem na live, que uma pergunta difícil da pessoa responder, uma das mais difíceis de qualquer pessoa responder, é você falar assim, quem é você? Fala um pouco de você para mim. É muito difícil responder. Muito difícil, a pessoa não sabe, ela acha que são coisas, e ela é extensão de coisas, e não está longe de ser isso. Perfeito. E você falou uma coisa tão interessante que eu falo isso lá no meu estúdio, né? Mas será que a fulana vai ficar chateada com o que eu estou fazendo? Eu falei, não se preocupa com o que a fulana vai pensar. Faça o seu trabalho. Faça a sua parte. Mas será que eu não posso? A fulana deixou isso aqui. Não me custa nada tirar para ela. Eu falei, custa.
Porque hoje você vai ser legal e vai tirar pra ela. Mas você não deu nem a oportunidade dela saber que ela errou e que ela deixou ali. O que você tem que fazer é falar, fulana, com educação e respeito, você fala, fulana, você pode fazer uma gentileza? Você tira aquilo que você deixou ali? Aí a fulana fala, caramba, eu nem sabia que eu tinha deixado ali. Agora, hoje você tira, a fulana amanhã depois vai deixar de novo, aí sabe o que vai acontecer? Você vai ter um problema com ela, então você vai chegar pra mim pra reclamar da fulana que tá deixando direto. Mas eu nem sabia que ela deixava, porque você tirava, só que você cansou de tirar. Então não é que eu sou ruim, é que eu acho que cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua função. Eu não posso fazer a função do outro, porque senão eu não vou fazer bem a minha. Eu tenho que fazer bem a minha, porque o dia a dia, até na minha função, vai faltar. Agora, se eu tenho a minha função e vou fazer a função do outro, aí ferrou. E na minha função eu tenho que fazê-la com respeito e sem se preocupar, sem me preocupar com o que o outro está pensando de mim. Ou se o outro vai ficar chateado comigo, porque nunca vai ser o suficiente. A gente nunca agrada o outro o suficiente. Essa é uma grande realidade. Agora, se a gente aprender na vida que a gente respeita o outro e que a gente se dá o respeito, que eu falo sempre, eu amo uma palavra que eu aprendi há muitos anos atrás. Eu aprendi uma palavra e ela nunca mais saiu da minha vida, que é posicionamento. Quando você tem posicionamento, você impõe respeito, você impõe brincadeira, você impõe tudo. Você se posiciona na sua vida. Então eu tô no meu trabalho, lá eu sou dona, eu chamo atenção, mas eu tenho hora para brincar, eu tenho hora para sorrir, mas eu tenho hora de falar sério e falar, não, aqui é nosso. Eu sempre falo, isso é meu, isso é nosso. Mas na hora que o calo aperta e fala, isso aqui é meu e ninguém vai tirar meu sonho. Quem tá afim de seguir o barco comigo, vamos navegar junto. Agora, se você tá afim de afundar, por favor, dá licença. Eu nunca tive um processo durante 18 anos, porque eu lido com a verdade. Se eu não tô satisfeita com você, eu não vou ficar com você. Eu vou chegar pra você, eu vou querer entender por que a gente não tá dando certo trabalhar junto. Aí eu vou tentar melhorar. Agora, se você sai da sua casa e você não respeita a minha empresa, que pra mim é meu sonho, eu não posso deixar você caminhar comigo. Aí eu chego pra você e falo, pô, fulano, você não foi uma semana, o que tá acontecendo? Posso te ajudar? Eu te ajudo. Na outra semana você não vem. Pô, fulano, o que tá acontecendo? Ah, desculpa, não vai acontecer de novo. Na outra semana você não vai, eu tenho que chegar e falar, olha, melhor você seguir caminho diferente. Por quê? Porque a gente não tá compactuando com o mesmo sonho, com as mesmas vontades. Não é que você é ruim. De repente, você não está satisfeita de estar trilhando comigo. Agora, eu não estou satisfeita de trilhar com você. Por que eu tenho que continuar com você? Não posso. Ah, mas os outros vão pensar isso de mim. Pô, na hora que vier uma cliente, eu não ter uma profissional, mais uma para poder atender. Eu não vou me preocupar com o que o cliente vai pensar de mim. Eu vou me preocupar se eu tiver uma má profissional. E aí ela vai vir atender, aí ela vem. Porque na hora que quiser um trabalho, aí sim, boca a boca é péssimo. Ou então ela fala, pô, hoje a fulana tá, amanhã a fulana não, nunca a fulana tá sempre faltando. Isso é ruim. Agora, se eu não tenho, falar, fulana, você me desculpa, mas eu tô com um profissional a menos. Ah, não tem problema. É diferente. Então, tudo a gente tem que, sabe? Olha, eu vou te falar, a gente tá sempre em trabalho de busca para melhorar. Então, isso que você falou, Kevin, de falar, nossa, quando eu comecei a me cobrar, eu não gostei, eu não aceitei que eu tava deixando o cara me empurrar. Tava deixando a pessoa me... Quem nunca passou por isso? A gente deixou. Hoje em dia, eu trabalho isso na minha vida. Eu respeito todo mundo, mas eu não caminho com pessoas que têm ou inveja, ou problema, ou ela vai me diminuir, ela vai botar pra baixo, ou tudo que eu... Não. Porque às vezes eu, por exemplo, eu nem paro no meu estúdio praticamente. Eu vou lá e tem gente ali que tem inveja, tem gente coisas... Não, porque a Luciana tá sempre assim... a Luciana é metida. Gente, já conversou comigo para saber se eu sou metida? Já falou comigo, mas as pessoas têm. Elas têm isso de você só te olhar, que é normal também, tá? Eu falo que é normal. A gente julga o tempo inteiro. Então é normal. Agora, cabe a mim querer entender o que eu quero pra minha vida. Cabe a mim querer entender se eu vou deixar essa pessoa me derrubar ou não. É o que você falou. E tem hora que a gente não percebe. Precisa de um pá. É isso que você falou. Hoje em dia você fala, cara, não deixo ninguém me derrubar. Eu faço as minhas escolhas e é sobre isso. Deve ser muito, assim, se você for parar para analisar e refletir, é melhor você falar, eu errei porque eu quis fazer dessa forma,
do que eu errei porque eu fui influenciado por uma pessoa que não tem peso nenhum sobre a minha vida. Exatamente. Exatamente. Gente, olha só. A gente já tá aqui há 1h30. Caramba, já? Não parece. E ela foi tão incrível que ela realmente não parece. Ó, eu quero dar um beijo carinhoso pra Paty, que tá sempre comigo aqui. Paty, você sabe meu carinho, minha admiração por você. Paty é a madrasta da minha filha e eu sou apaixonada pelo ser humano que a Paty é. Paty é carioca, mas tá virando uma mineira de Belo Horizonte. Beijo, Paty. Quero dar um beijo no João, jornalista maravilhoso, tá aqui com a gente. Bárbara, uma atriz incrível. O pessoal tá acompanhando. Minha funcionária Eric, toda a família dela. Alice também, uma massagista maravilhosa. Dar um beijo aqui em todas as pessoas que estão acompanhando, né, essa nossa live. E dizer o seguinte para vocês. Essa live, ela vai ficar compartilhada, vai ficar em collab lá com o Felipe, vai ficar compartilhada com o Kevin. Então vocês podem passar essa live para o máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhe, fala, vai lá. É muito importante para a gente aqui na internet trabalhar que vocês colocam lá a opinião de vocês, que vocês escrevam, que vocês compartilhem, porque, gente, essas informações, elas são muito válidas. A gente não está aqui passando o tempo. A gente está aqui para vocês, por vocês e para mais pessoas que nesse exato momento precisam do trabalho do Kevin, ou precisam do trabalho do Felipe. Então, se vocês puderem, pensa naquela pessoa, vou mandar essa live para essa pessoa. Que da mesma forma que vocês aqui hoje falaram, nossa, essa live foi muito boa, ela foi para mim, ela pode ser muito boa e de repente ela vai ser boa para alguém que esteja precisando nesse momento. Então, meu carinho, meu pedido, deixando um beijo carinhoso para vocês, é isso. Multiplique essa live, deixar um beijo carinhoso para minha diretora Tininha Araújo, para a Lu, para a Dana, para o Rodrigo, para todos vocês que participaram dessa live hoje. Obrigada. Um beijo para minha filha Pietra, que eu amo muito, para o Marcelo Loureiro, meu marido, que eu amo muito também. E agora vou deixar a palavra com o Kevin, depois com o Felipe, para vocês se despedirem e deixar aí uma palavra, um texto, o que vocês quiserem falar para as pessoas, que essa live vai ficar aí, é bacana poder. E primeiro quero agradecer, obrigada por vocês se disponibilizarem e estar comigo nessa noite. Beijo carinhoso nos dois. Quem agradece, a gente agradece muito pela oportunidade. Foi incrível mesmo, de verdade, tipo, você passar a sua experiência também, as coisas que acontecem, e foi o que a gente tinha falado antes, né? Deixa o papo fluir. E eu acho que essa é a chave. Aí está o segredo. E o que eu queria deixar para o pessoal que está assistindo é pior do que você cair sozinho e deixar que as pessoas te empurrem. Então, acorda para isso, vê quem você está andando do lado, vê quem você coloca para andar, tipo assim, para andar do seu lado e ver quais os caminhos que você está trilhando sobre a sua vida e começa a tomar decisões mais assertivas. E tem como fazer isso, é quando você tem clareza das coisas que você quer. É amigo que vai embora, você toma uma decisão certa, é amigo que vai embora, é locais que você deixa de frequentar, tipo assim, você vai estar abdicando de uma coisa para ter um benefício em outro lugar, né? E para quem quiser dar um sorriso também daqui a pouco, o efeito também vai continuar uma live daqui a pouco aqui no nosso Instagram. Lúcia também vai ser muito bem-vinda para assistir. Vai ser um prazer. Vai ser um prazer. A gente vai estar aqui daqui a pouco, a gente vai ligar as câmeras aqui, vai fazer uma livezinha, quem estiver querendo assistir, dar uma risada, que a gente leva um papo também mais tipo assim, vamos supor. Às vezes a gente até discute aqui de opiniões diferentes. Então a pessoa acaba gostando e dando risada. E aí, queria agradecer mesmo de verdade a todos vocês. Um beijo para todos, um abraço. Gente, quero agradecer também a Lu a oportunidade da gente vir aqui, poder falar um pouquinho, eu conhecer um pouco dela, que não conhecia, mas admiração máxima. Ao pessoal que engajou aí, comentou, que gostou da live, que gostou de nos conhecer também, somente agradecer mesmo. E a mensagem que eu deixo, eu já tinha falado no começo da live, mas eu acho muito importante que parte da cura é o desejo de ser curado. Ninguém nasce perfeito, ninguém nasce pronto. Estamos aí para, durante a jornada da vida, conhecer pessoas, conhecer novos ambientes e aprender que a gente pode evoluir. Então, se hoje você tem um problema, identifique qual que é esse problema. Se for preciso, procure um profissional de saúde, procure um coach, procure amigos, gente que te façam bem, mas tenha em mente que se você tem um problema, esse problema pode ser solucionado. Nada está acabado até que você tenha vida. Então, é isso que eu
gostaria de falar para o pessoal que está aí assistindo, que foi um prazer também, passou muito rápido, parece que tem 20 minutos que a gente está conversando. Gostei bastante, e é isso. Nessas collabs a gente queria, numa outra oportunidade que você quiser participar conosco também, está super convidada, e aí a gente vai trazer. Obrigada, mas agora vamos tirar uma foto nossa. Bora. Gente, obrigada. Beijo carinhoso para todos vocês. Felipe, Kevin. Beijo, beijo. Até a próxima. Daqui a pouco eu tô na live com vocês. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau.